No ar, o Resenha Tricolor número 239. Estou de volta. Rodrigo Junqueira não está, problema gástrico, não levanta do trono. Daniel Campos, pós-majestoso, boa noite. Boa noite. Uma semana de vitória fácil contra um time ruim e empate complexo de avaliar contra um bom time. Posso pegar esse gancho e te dar uma sugestão que eu venho pensando no caminho? Eu acho que não dá para a gente fazer qualquer análise do clássico se a gente não falar da parte tática. Vamos excepcionalmente hoje abrir com a análise tática e a gente vai discutindo como foi essa partida, porque assim, minha opinião, São Paulo fez o melhor primeiro tempo da história das arenas, seja elas qual for, da Arena do Porco, da Arena dos Caras, para mim o São Paulo jogou muito. E aí no segundo tempo teve essa queda e muita gente criticando, muita gente não. Eu tenho a minha opinião aqui, mas eu acho que a gente poderia destrinchar taticamente o que aconteceu e a gente vai debatendo. O que você acha? Acho ótimo. Acho que o coração da parte tática é o centro do debate essa semana. Porque foi um jogo de xadrez, né? Isso, diferente da maioria dos jogos, foi um jogo com muita coisa tática. Com muita variação tática, com muita proposta diferente. E eu acho que antes até da gente entrar e analisar, acho que tem duas coisas que quem acompanha o rival sabia, e o Rogério é uma dessas pessoas. O Corinthians joga muito melhor no segundo tempo. Muito melhor, em todos os jogos. O próprio Casagrande falou isso na transmissão. Os segundos tempos do Corinthians são muito melhores. Vitor Pereira organiza o time ao longo do jogo. É um cara que tem muito repertório. Então, o Rogério, que é um cara que tem repertório tático, estava duelando contra um cara que tem um repertório tático muito bom. Segunda coisa que eu acho que vale contextualizar eu não posso vir aqui com o histórico que eu tenho de comentar durante o jogo no Twitter e falar que eu achei uma merda coisas que durante o jogo eu achei que fizeram sentido, né? Então, o que teve ontem de engenheiro de obra pronta que depois do jogo vem falar que devia ter esperado, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia saber. Cara, você fazer uma análise de contexto depois que aconteceu muito mais fácil. E apontar o dedo como se você fosse genial, me desculpa, cara, mas isso aí é uma coisa que é até irresponsável vir aqui fazer isso, tá ligado? Não, o cara foi burro, o cara errou pra caralho. Você tem decisões questionáveis muito pelo desempenho das peças que entraram. Eu vou nessa linha. Muito pelo desempenho das peças que entraram. Patrick e Alisson mataram o contra-ataque de São Paulo no segundo tempo. E cara, poderia ter funcionado porque tinha uma proposta por trás. Então, se sai o gol do Igor Gomes... Eu só queria também dar minha opinião, porque eu falei até no vídeo, falei no podcast do GE, eu não gostei, obviamente, eu queria ter ganhado. É claro. Eu queria ter saído com a vitória e acho que a gente nunca esteve tão próximo, e não é por acaso, pela parte tática que o Rogério montou o primeiro tempo. Isso. Então esse é um ponto importante. E eu acho até que ele pecou por estar à frente do seu tempo. Porque a gente está acostumado a tanta mediocridade aqui, que ele é um cara que entende tanto dessa parte tática, que ele sabia que o adversário conseguia analisar taticamente muito bem o time, que ele foi fazer uma coisa preventiva para um possível ataque e acabou pagando caro. E assim, gostei? Não gostei. Eu faria? Não. Mas eu acho que tem um nexo tudo que foi feito. Não é uma maluquice, ele é burro. Muito pelo contrário. Não vê como burrice. Eu vi como arriscou. E eu acho que assim, eu vejo dois equívocos na leitura dele. O primeiro equívoco que eu vejo não é tático, é técnico. Então, tipo, o bom jogo do Patrick contra o Jorge Wilstermann, Jorge Wilstermann, né? Credenciou o Patrick para ser um jogador-chave no Clássico. Jorge Wilstermann deveria ser um... Mas eu não sei se foi isso, Dani. Eu acho que é mais uma vacina
clássico fora de casa, a molecada sentiu pressão quando precisou. Que foi contra o Palmeiras. O único clássico fora de casa desse ano foi contra o Palmeiras. Eu acho que no tempo nenhum deles sentiu. Então, eu acho que ele quis dar experiência pro time, cara. Por isso que ele mexeu nessas peças. Minha opinião. E quando começou a quebrar o pau aos 45, 47 do primeiro tempo, ele tirou Reinaldo e Luciano, que são dois caras que esquentam o jogo, e tudo que o São Paulo não precisava nesse jogo é esquentar o clássico que estava a nosso favor. Tanto que a torcida dos caras estava quieta no começo. Essa leitura eu também tive. De não tirar, sei se é, tá? Tirar o cara que tem risco de confusão. Mas a minha grande crítica é a entrada do Gabriel Neves. A minha também. Pra mim, o grande erro do Rogério é esse. Matou o São Paulo. O Gabriel Neves no lugar do Nestor, que estava bem na partida, que foi muito bem contra que fez um puta jogo no meio da semana. Ele saiu para entrar um cara que até então não tinha feito nenhum jogo que o credenciasse para. Então, o desafio do segundo tempo do jogo de ontem para o Gabriel Neves era um desafio que ele não deveria ser exposto a isso. Então, se você me fala assim, você não tem crítica? Tenho crítica também. A entrada do Gabriel Neves, para mim, o Patrick... o Patrick eu não vejo muita opção pro lugar dele. O Gabriel Neves eu vejo. Eu acho que podia ter entrado o Wellington. Acho que podia mesmo. No lugar do Patrick? Em vez do Patrick. Mas aí e o Léo? O Léo seguia, mas o Patrick entrou... você deixaria o Wellington na ponta? Na ponta. Deixaria o Wellington na ala e ia brigar com a ala. Né? Tudo bem. Põe alguém parecido com o Reinaldo, mas sem o perfil de isqueiro. Isso, né? Eu também não. E ele não põe sem treinar. Essa é a minha segunda crítica. Porque, aparentemente, pela coletiva, pelo contexto... Pelo jogo do Jorge Wilson, não sei onde você vai chegar. Para mim, pelo jogo, ele treinou exatamente o time que ele entrou. Porque ele poupou todo mundo. Todo mundo? Então, assim... Ele já sabia que ele ia com esse time. Ele treinou a formação 3-4-3. Isso. A formação do segundo tempo, a sensação que eu fiquei, é que ela não foi treinada na semana. Ela vem do histórico das duas linhas. O Caleri falou que treinou. Né? O Caleri falou que treinou... Na entrevista, o Caleri falou exatamente isso. Ele falou, a gente treinou as duas formações durante a semana inteira. Então, eu não vi a entrevista do Caleri. Ele foi muito bem na entrevista. Ele falou exatamente isso, porque ele questionou. Você reclamou do Rogério e tal, o que você acha? Ele falou, ele é o professor e a gente treinou exatamente os dois esquemas durante a semana. Mas a sensação que eu fiquei é que a segunda, o pessoal demorou para se encaixar em campo. E a primeira estava muito bem encaixada. Rodolfo, mas eu acho que também pode pegar os botõezinhos verdes lá, que a gente explicou o adversário, só para... Mas você não acha que o encaixe do segundo tempo também tem a ver com a melhora do adversário? Porque a gente tem que lembrar que a gente está jogando contra outro time em casa, com um ambiente hostil, com 40 mil pessoas, e na própria entrevista o Caleri diz isso. Ele fala, o São Paulo piorou quando o Renato Augusto, que é um craque, vinha buscar a bola no meio de campo e a gente desceu 10 metros da linha de marcação. Aí ele até faz uma crítica ao Renato Augusto. É um craque, mas foi pênalti. Que pra mim foi muito pênalti, muito pênalti. Ô Dani, vamos ouvir o que o Barolo tem pra falar do jogo? Barolo, liga essa corneta aí. Fala, rapaziada. Boa noite, meus amigos. Não só amigos aí da bancada, mas amigos que estão assistindo também. Mais uma vez um prazerzão estar aqui com vocês. Eu ainda tô com gosto amargo do empate no último domingo no Clássico, no Majestoso, e muito se discutiu, né? Desculpa a tosse, que a gripe não passa. Muito se discutiu sobre o que o Rogério Ceni fez no jogo, das alterações, as modificações e tal. Tenho certeza que o Dani, por ser um conhecedor, né, de tática, muito mais do que eu não entendo nada de tática, vai explicar mais ou menos o que o Rogério quis fazer, vai dar a versão dele do que o Rogério quis fazer. Independente de qualquer coisa, pela coletiva do Rogério Ceni, deu para entender mais ou menos o que ele queria, que o Corinthians ia mudar o esquema, ele ia ter dificuldade na marcação dos dois jogadores abertos, beleza. A minha questão em relação a tudo isso, sobre o que o Rogério Ceni fez durante o jogo, principalmente no intervalo, para mim ele foi o grande responsável pelo empate, o grande responsável pelo São Paulo não ter quebrado esse maldito tabu. Mas eu acho o seguinte, a minha questão em relação a tudo isso
É porque o Rogério Ceni não esperou o primeiro tempo começar, o segundo tempo começar. Porque a gente já viu em vários jogos esse ano do São Paulo, na trajetória do Rogério Ceni no São Paulo, nessa segunda trajetória, várias partidas que o São Paulo fez um jogo bizonho, bizarro, contra vários adversários. Inclusive no Morumbi, quantas vezes a gente não pediu, a torcida não pediu o Luciano para o Luciano entrar no segundo tempo. E o Rogério Ceni, mesmo com partidas horríveis do São Paulo, não fez nenhuma alteração no intervalo do jogo. São raras as vezes que o Rogério Ceni faz alguma alteração no meio do jogo. Inclusive nas lives que eu faço, eu sempre falo, quem vocês mudariam nas lives de intervalo? As pessoas, não adianta falar, o Rogério Ceni não muda no intervalo, ele geralmente vem sem mudanças no intervalo. E na primeira vez que o São Paulo, para mim, fez o melhor primeiro tempo da história do clássico entre Corinthians e São Paulo no campo do Corinthians. O melhor primeiro tempo. Não me lembro de ter visto um primeiro tempo do São Paulo melhor do que foi jogado no domingo. Justamente nesse jogo, onde o São Paulo atropelou o Corinthians no primeiro tempo, onde o São Paulo poderia ter saído para o intervalo com ganho de 3-4-0, se não fosse a atuação do Cássio. Ele modifica 3 jogadores, muda o esquema, troca peças importantes e aí chama o Corinthians para o campo do São Paulo. Eu não estou nem discutindo mudança de esquema, espelhar ou não espelhar, isso aí é um outro assunto que a gente pode falar um outro dia. O que eu gostaria de entender é porque o Rogério Ceni não esperou o jogo começar, o segundo tempo começar, para ele perceber o que ia acontecer com o Corinthians, o que ia acontecer com o São Paulo. Porque eu acho que o São Paulo poderia ter mais espaço, que o Corinthians ia com tudo para cima. Você podia ganhar o meio campo, como estava ganhando, mesmo com esquemas diferentes, não espelhados. Eu acho que os alas poderiam ter mais espaço para jogar, para apoiar, mesmo que o time não seja rápido nos contra-ataques. E o Rogério Ceni fez a alteração que, para mim, destruiu o São Paulo, chamou o Corinthians, que mesmo não criando nenhuma oportunidade, porque no primeiro tempo também tinha criado muito pouco, essas alterações fizeram com que o São Paulo também não criasse oportunidade nenhuma. A gente teve um gol anulado com o Éder, bem anulado, e o gol que o Igor Gomes perdeu no final do jogo. Eu acho que se o São Paulo mantém se o Rogério Ceni chega no vestiário e falar, vamos continuar no mesmo esquema, eu vou ver o que eles vão fazer, 15 minutos a gente altera, mas eu quero que vocês continuem pressionando, continuem indo para cima, continuem jogando com a mesma vontade que vocês estão jogando, taticamente o time continue juntos, continue agrupados, marcando bem, criando jogadas, e depois de 15, 20 minutos eu posso fazer determinadas alterações. Já deixo o Reinaldo avisado, já deixo o Igor Vinícius avisado, e espero o jogo começar. Porque quem garante que o jogo não continuaria da mesma forma, com esquemas diferentes, não espelhados, mas quem me garante que o jogo não podia continuar do mesmo jeito? Ou seja, com São Paulo superior ao Corinthians? Então, para mim, o questionamento não é nem tão pela troca de peças, nem tanto pela mudança de esquema. É porque não esperou pelo menos 15 minutos para ver se o jogo ia continuar do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo. Era isso que eu queria que vocês discutissem. Aí tenho certeza que o Dani vai falar bastante sobre isso, mas eu queria muito entender o que se passou pela cabeça do Rogério Ceni, que mais uma vez na entrevista coletiva não assume, né? Ele quer as glórias para ele, mas o primeiro tempo foi, então o técnico é só ruim quando vai mal. E essa postura também me deixa profundamente irritado e decepcionado com o Rogério Ceni de não assumir e falar, olha, fiz alterações que não deram certo, vou aprender com esse erro aí. Mas é só a minha opinião, quero muito saber a de vocês, tá bom? Forte abraço! Botões na mesa, vamos tentar explicar a parte tática da história. Dani, mas os botões são verdes e o Corinthians... Foda-se, resposta número 1. Resposta número 2, não tem forma mais ofensiva para um corintiano do que representá-los de verde. Então, tá aí o presente. O desenho tático do primeiro tempo foi exatamente isso aqui. Quando a gente fala de espelhar a formação, e o Vitor Pereira assume que ele se surpreendeu com o espelho, o Corinthians entrou com 3 zagueiros, com o Gil centralizado, uma linha de 4, e um trio de ataque, onde um dos 3 era o Renato Augusto. Então tinha Renato Augusto, Jô e William. Todo centralizado. Todo centralizado. Então o Corinthians jogava bem aqui, assim, pelo meio. Quem fazia a ponta era o ala. Como quem fazia a ponta era o ala, né, foi um duelo de ala, Reinaldo e Igor Vinícius, porque esses caras não abriam na ponta nas costas deles.
E o São Paulo ganhou muito terreno porque eles ganharam esses duelos pra O caramba. Reinaldo foi bem na partida. Bem, foi bem. Só que o trio não deixou esses caras jogar. Os três jogaram muito bem. Os três jogaram muito bem, o Diego colocou no bolso, não afinou. Eu tô começando a achar que esse William é super valorizado. Não jogou nada. É um bom jogador, mas ontem fez um jogo ruim. Né? E quando você via o Nestor e o Igor Gomes para atacar, você tinha eles dois em linha, com os alas apoiando, e Alisson, Luciano e Caleri, Alisson e Luciano, bastante intensidade, se movimentando. Então, isso aqui funcionou muito bem. O São Paulo tinha o trio e atacava com os outros 7. Né? O primeiro tempo foi impecável até que ele abre o Renato Augusto aqui. Ele começa a explorar as costas do Reinaldo. Que é quando quase sai o gol do João impedido. Sai o gol impedido, na segunda bola é outra bola nas costas aqui. O Vitor Pereira começa a enxergar que para anular esse volume do São Paulo, ele ia ter que jogar com ponta nos dois lados, para esses caras não poderem mais avançar. Você tira peças de ataque porque o ponta está segurando aqui, né? E você muda a dinâmica do São Paulo. O que acontece no intervalo? O Rogério esperou. Ficou 5 minutos. O Rogério esperou até ver a substituição. Né? O que a substituição fez? Ela tirou o Gil. Então, ele abriu mão de um zagueiro e meteu o Adson exatamente na ponta, nas costas do Reinaldo. O William, que estava jogando centralizado, foi para as costas do Igor Vinícius. E ele deixou Jô e Renato Augusto aqui e fez um arco para sufocar o São Paulo no segundo tempo. E aí a gente sabe que são dois laterais do São Paulo que tem problemas de bola nas costas. Isso, os dois. Os dois, né? Então, você fala, o Corinthians mudou a tática de 3-4-3 para um 4-2-4 e atacava muitas vezes em 8. Porque essa linha aqui os alas continuavam. Daí você pega a cabeça do Rogério, o que ele fez? Ele falou, cara, Reinaldo é um cara, o clima tá quente, Reinaldo é um cara que em clima quente, por mais que esteja jogando bem, é um risco. Podemos correr esse risco? Não. E ainda tem o fator marcação que todo mundo reclama o tempo inteiro. Segundo ponto, Reinaldo e Igor Vinícius, os dois têm facilidade para atacar, dificuldade para defender. Mas estavam bem no jogo, não sei o quê. Estavam, ninguém está negando isso. O Igor eu não achei, sabia? O Reinaldo eu achei. Mas o Reinaldo estava. Mas que seja, tipo, o histórico deles. Alguém questiona que eles têm dificuldade em defender em linha de 4? Não. Puta, cara, quantas vezes a gente já reclamou disso? Então, beleza. Ele pegou, jogou o Léo, que está jogando de zagueiro, manteve o trio, só que em linha de 4, e colocou o Rafinha, que nenhum de nós questiona que o Rafinha é o melhor lateral direito do São Paulo. Não ala, lateral. Lateral, né? Então, ele seria atacado numa linha de 4, ele formou uma linha de 4 para defender isso aqui, né? Tinha outra linha de 4 no ataque aqui. Acabei de falar, 2-4-4 para atacar, né? O que ele fez? Põe o Patrick na segunda linha, aberto pela esquerda, então Léo e Patrick. Nestor trouxe o Alisson para cá e trouxe o Éder por fôlego. Remontou o 4-4-2, que ele já jogou várias vezes, e espelhou a formação do Corinthians atacando. O Corinthians estava atacando em 2-2-4, ele espelhou isso, mudando principalmente essa linha aqui para ter um cara a mais, porque ele sabia que ele ia precisar desse combate e desse combate. Trouxe o Patrick para cá e o Alisson para cá para isso e manteve. Em pouco tempo, ele viu que ele estava perdendo esse miolo aqui. E daí ele fala, eu vou precisar de um volante. E aí, para mim, é cagada. Porque ele estava defendendo, atacando. Depois o Gabriel Neves, que até agora não defende nem ataca. Nem ataca. Que né? Foi muito mal no jogo. Vamos entrar agora nessa parte. Então você fala, você consegue explicar taticamente o que ele fez no jogo de xadrez? Eu consigo. A minha estratégia do primeiro tempo não resolve o ataque que eu vou sofrer.
Se ele não muda e mantém, hoje a gente já tá lendo crítica de não teve leitura, tomou nó tático. Não, e outra, se ele mantém o 3-5-2 e essas bolas nas costas que já tinham entrado no primeiro saem um gol com 2 minutos de jogo, iam ter mais 40 para os caras virarem, entendeu? Né? E eu não acho que a gente tomou sufoco, eu acho que eles tiveram mais volume, mas a gente não tomou sufoco. Que é o que ele fala na coletiva. Eu acho que o São Paulo fez um primeiro tempo muito melhor do que o Corinthians, e o Corinthians fez um segundo tempo melhor do que o São Paulo. Exato. O São Paulo teve muitas chances de gol no primeiro tempo, o Corinthians teve alguma coisa no segundo. Uma. Que defesa o Jandrei fez? Nada, numa presepada nossa que o Léo chutou pra cima. Mas erro do São Paulo. Onde, para mim, derrapa isso aqui? Porque existiu uma lógica, né? Você consegue entender cada ponto. Todos que entraram mal ou muito mal. Então, o São Paulo tinha 10 caras jogando mais ou menos ou bem, e no segundo tempo, nessa formação, a gente viu um decréscimo técnico bizarro. Então, tipo, o Éder não entrou bem no ataque. Não conseguiu segurar uma bola não na conseguiu frente. Segurar coisa uma que o bola Luciano estava fazendo. Coisa que o Luciano estava fazendo. Né? Então, decréscimo técnico. Patrick, para mim, entrou bem mal. Também achei. Bem mal. Eu até achei que defensivamente ele cumpriu essa linha do 4, mas na hora de ter que ligar o contra-ataque que o Jandrei jogava para ele, a bola voltava em 1 minuto. A gente não conseguiu segurar a bola por deficiência técnica, principalmente para mim, do Alisson e do Patrick. Mesmo defensivamente, ele chegava atrasado, não acompanhava. Tanto que o gol ele não acompanha. Ele não acompanha. Daí, então, tipo, eu tenho um decréscimo técnico. O Léo na lateral é muito pior que o Léo na zaga, e você tem um decréscimo técnico no ataque em relação ao Reinaldo. Né? Então, eu tenho uma queda técnica. O Rafinha, que normalmente tem uma média alta, também entrou mal. O Rafinha não fez um bom segundo tempo. Né? E o Gabriel Neves, para mim, foi um desastre. Eu não vejo... hoje me lembraram que ele deu o passe para o Caleri no lance do gol impedido do Éder, que talvez seja um lampejo, mas o resto que ele tentou, ele errou. Ele não foi razoável, ele foi muito mal. Então, no meio de campo, a gente deixou de atacar, deixou de criar, não ganhou um combate forte e ganhou um cara perdido, caiu de cara, que não tinha qualidade para o embate. Né? Então, se você separa tática de técnica, né, o Rogério pôs peças técnicas piores e piorou o São Paulo em uma proposta tática que fazia sentido. É tão bom ouvir alguém que vê o jogo com o cérebro, não com o fígado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que os caras que entraram teriam um decréscimo técnico, porque isso pode acontecer, você sabe que você está mudando, pode acontecer. Mesmo assim, você faria as substituições para o espelhamento, porque você acha que naquele momento era importante a gente frear o Corinthians pela nova formação dele. Então, eu posso pôr o Wellington na segunda linha, não o Patrick, porque tem mais fôlego para ir, para voltar, sabe? Puta, em vez do Gabriel Neves, eu seguro o Nestor aqui. Ou põe o Pablo, ou põe o Pablo Maia, que é um cara que tem uma performance Igor, melhor, né? Talvez seguraria um pouco mais o Luciano. O Nicão não pôde nem ir para o jogo porque teve amidalite, ou sei lá o quê. Rigoni inchou o tornozelo. Rigoni com amidalite era dúvida até o último momento. Então, se você olhar o Sara, que seria um cara para entrar aqui, e a gente não tem mais, sabe? Então, assim, eu tenho uma leitura, assim, ontem era jogo que se o São Paulo tem 2 peças rápidas para contra-ataque, puta, faz 2 linhas, joga no contra-ataque e pega os caras vendidos. Os caras. Não tem uma peça rápida. Não tem a peça rápida. Que não é por falta de cobrança. Isso. Até ele fala ontem, puta, a característica de quem a gente tem não é peça rápida de contra-ataque, não dá para jogar no contra-ataque porque não tem a peça. Daí, o que eu tenho aqui, falo assim, o Patrick durante a semana, eu nem vi o jogo durante a semana, eu estava trabalhando. O Patrick fez o gol lá, bateu no peito, falou que não era mais gordo, que não sei o que, papapá. Cara, você vê o Patrick no final de semana com a língua de fora, não aguentando acompanhar. Ele é essa peça
tática que dá conta de um jogo como esse? Hoje, eu acredito que não. Então, principalmente num jogo intenso como esse. Né? Então, você pode questionar, falar assim, a escolha da peça, apostar no Gabriel Neves e tal, mas o espelhamento do esquema, você entender essa linha de 4 e criar uma solução para ela, você reorganizar o seu time com a vitória na mão para ter o jogo da forma que você acredita, eu acho muito mais mérito do que demérito. Só que como esses 3 caras entraram mal, eles entraram mal teoricamente porque o Rogério bagunçou tudo, sabe? E essa é a crítica que eu não topo, porque ela não faz sentido. Cara. Tô com você, Dani. Ela não faz sentido. O Vitor Pereira mudou o adversário no intervalo. Não seria o mesmo. E o encaixe do 3-4-3, ele faz muito sentido com o rival jogando no 3-4-3. Quando você muda o esquema e coloca a ponta, esses caras não vão poder subir do jeito que está, você vai enfraquecer o meio, você precisa repensar. Agora, e se o Rogério não tivesse feito isso... A gente ia reclamar de omissão. É isso. Agora, Dani, mas se o Vitor Pereira, ele disse que o São Paulo surpreendeu, porque ele imaginava o São Paulo num losango. Qual que é a vantagem de ele ter entrado no 3-4-3? Onde ele iria surpreender o São Paulo que o Rogério vetou com essa escalação? Então, ele imaginava o meio-campo do São Paulo assim, né? O losanguinho. E ele entrou no 3-4-3, certo? Certo. O que ele imaginava? Ganhar o meio-campo. Exato. Ganhar o meio-campo. Ele entrou com os caras centralizados, essa área ele dominava, a bola não ia conseguir chegar aqui. São Paulo joga muito em função do Caleri, tem dificuldade de criação pelo meio, precisa muito da ponta para chuveirar. Quando o São Paulo monta a linha de 4 e usa muito ala... Era tudo que a gente queria com o Caleri com a oportunidade de gol. Isso. Tanto que ele teve umas 3 oportunidades durante o jogo. Né? O Caleri faz o gol, tem aquela bola de cabeça que o Cássio faz grande defesa, tá brigando ali. A bola chegou muito mais pro Caleri. E o Vitor Pereira explica isso na coletiva, que ele foi surpreendido. Eu achei ótima a coletiva dele. Que ele foi surpreendido, que ele teve que repensar. Quando ele tira o Gil e fala assim, eu vou me defender atacando, não vai dar para segurar o São Paulo da forma que eu imaginava. Eu vou ter que segurar o lateral, para segurar o lateral vou precisar de ponta. Se você olha o jogo de xadrez estabelecido no jogo de ontem, o Rogério jogou o xadrez contra um bom treinador, e o que eu leio da maioria das pessoas, parece que o São Paulo jogou contra o vento, que do outro lado não tinha ninguém, e que o Rogério foi idiota. Que é uma anta. Sabe que o Rogério foi idiota, pegou tudo que estava dando certo e bagunçou para ter um trabalho autoral. Beleza, existe uma mudança de desenho tático autoral, mas ela não é vaidade é lógico, inovadora, professor Pardal, não é nada disso. Com você, Dani, eu discuti com tanta gente de ontem para ontem e paciência. Aí eu perguntei assim, o cara tem que demitir o Rogério, eu falei, tá bom, e aí? Luxemburgo, aí já bloque, sabe? Aí bloqueio. Agora, vamos falar individualmente. O cara ontem falou pra mim, se você não admite que o Rogério errou tudo no jogo de ontem, isso é burrice demais. Caralho, velho. Você não viu o jogo. Isso, é quem vê futebol com o fígado e não com a razão, cara. Eu acho que a gente tá em terceiro. Se você falasse aqui no resenha, no dia 1 do Campeonato Brasileiro, na 7ª rodada, São Paulo vai estar em terceiro empatado com o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Alguém aqui apostaria? E o empate em Itaquera jogando bem? Jogando mesmo. Empate amargo. Empate amargo. Sair com gostinho de derrota em Itaquera. Sexta-feira, eu te vendo o empate em Itaquera garantido, você compra? Na hora. Exatamente. Tipo, então, eu fiquei puto ontem. Claro, não gostei do resultado. Eu queria ter ganho lá. Achei que dava e merecia. Eu tava com o vídeo feito na cabeça já, cara. Mas virou um negócio, cara, de... Assim, não, o Rogério foi um idiota. O Rogério errou tudo. Cacete, velho. O Rogério preparou o time para surpreender, entendeu o contragolpe e preparou a tréplica. Sim.
E sofreu muito pouco. Tecnicamente, algumas peças da tréplica não funcionaram. O segundo tempo foi bem pior do que tinha sido o primeiro. Mas com pouco sofrimento. É isso. Compara com os jogos que a gente joga lá, como bola na trave, não sei o que, o tempo inteiro. Eu falei, eu gostaria de ter ganhado, obviamente, mas eu também não enxerguei esse desespero todo. E agora a gente tem uma sequência que vai dizer muito, né? São Paulo teve um começo de tabela ingrato, se a gente pensar, a gente já pegou o Red Bull, já pegou o Flamengo, já pegou o Corinthians em Itaquera, já pegou o Santos, que é clássico, e o Fortaleza em Fortaleza. Dos 7 jogos, 5 jogos difíceis. E o São Paulo está em terceiro. Agora a gente tem uma sequência de Ceará que não é fácil, apesar da colocação que está. Avaí e Curitiba. São 3 jogos relativamente mais fáceis, só que 2 deles fora de casa. E o São Paulo, depois de ter demonstrado o que demonstrou em Itaquera, eu tô muito mais seguro para pegar Avaí e Curitiba fora de casa. Eu acho que o São Paulo sai dessa partida fortalecido, não enfraquecido. A gente era para ter saído vitorioso. Eu acho que a gente sai fortalecido. Então, até falei, eu entendo quem critica, não é todo mundo que tem essa inteligência tática que você tá mostrando aqui, entendo. Agora, cara, tenha a medida da crítica, porque agora eu acho, a minha opinião é que o São Paulo tende a crescer no campeonato. Cara. E eu acho que ontem deveria ser o sentimento, assim, cara, o time do home office tá acabando. É isso, foi nisso que eu pensei. Foi até Itaquera, estádio lotado, os moleques não sentiram a pressão, fizeram um grande jogo, São Paulo era para ter ganho, mas daí o Rogério pôs tudo a perder. Falei, cara, sério, é isso? Esse é o sentimento depois do jogo? Não é o meu. Que o Rogério é um professor pardal que... Cara, eu até entendo a questão do trabalho excessivamente autoral, tenho críticas a isso, mas ontem, durante o jogo... Não foi isso que eu vi acontecendo. E depois ele fala assim, não, tava tudo errado. Espera 15 minutos. Caralho, velho, espera 15 minutos pra ver o encaixe. Se toma o gol 2 ali naquele 15 minutos, já era, matava o jogo. Então. Porque aí a torcida joga junto, aí não sei o quê. Como não encaixou, esperar 20 minutos parece algo brilhante. Eu acho que a gente reclama tanto de técnicos brasileiros, porque aí vem um monte de português e dá nó em todo mundo. Quando a gente tem um que joga de igual para igual e que vai na mesma tecla, tem recurso tático, a gente critica e não entende, sabe? Eu não consigo entender. E eu queria... ou falar das atuações individuais, que eu acho isso é importante a gente falar, porque eu vejo gente que cresceu muito e gente que está deixando a desejar. E queria também tocar em algumas partes da coletiva dele, que para mim também foram muito boas, principalmente no quesito venda, né? Falou que só vende se for acima de 10 milhões, que tem o Antony, segura quem precisa, tem que comprar o Caleri, cara... O papel dele é muito importante pra gente, importante. Cara. Eu não entendo como as pessoas não enxergam isso. Como ele dá os recados que todos nós gostaríamos de dar. Alguém aqui acha que não tem que comprar o Caleri? Alguém acha que tem que vender jogador a preço de banana e desmontar o time no meio da temporada? Alguém acha que, sei lá, que o orçamento agora de repente está escrito na pedra? Ele ainda fala. Se o orçamento fosse seguido, a gente não tinha 700 milhões. E ele ainda fala ironicamente, o orçamento, né? Tipo, que orçamento, meu filho? Ninguém respeita porra nenhuma nesse clube, vocês vão vender metade do meu time pra falar de orçamento. É tudo menos orçamento que os caras querem blindar. E ele joga isso publicamente, ele ajuda a pressionar para que as coisas não aconteçam. O Muricy faz, não faz, não tem a leitura que o Rogério inclusive. Tem. Não faz. Nem ajuda, entendeu? Hoje em dia. Não ajuda. Então, assim, é muito mais do que só isso, né? Você concorda? Qual que é a sua leitura da coletiva? Acho que, começando pela coletiva, então, e depois a gente pode falar uma análise mais individual, que eu acho que vale a pena. Cara, eu achei a coletiva impecável. Tanto porque ele tenta explicar isso que aconteceu, e ele só vai para a coletiva depois de rever o segundo tempo inteiro, né? Que ele até fala das chances de gol. Né? Ele chega depois preparado. de ter visto. Ele vai preparado.
acho que quando falam de venda, ele também tem uma lógica, só cara, depende da ambição, né? Vai desmontar o time, vai vender. Esses pontos que nós estamos fazendo agora vão servir como para outra briga, né? Para outra briga. Deixou claro que é brigar para não cair se vender todo mundo. Daí quando ele fala de perder jogador e tipo de reforço, São Paulo não precisa de grande nome, crítica a medalhão caro e sem gana, precisa de cara com fome, que deixe tudo em campo, vamos olhar a Série B, vamos pegar 10, 20% do valor da venda e ir para a Série B para procurar peça que tenha isso. Explica que o São Paulo já fez isso muitas vezes e montou times vitoriosos assim. Então, tipo, outro capítulo importante da coletiva. Quando ele cita o orçamento, quando ele crava a compra do Caleri, acho que tudo que ele foi pontuando não teve joguinho de bastidor, não teve entrelinhas. Zero. Desde a explicação do jogo, a explicação de perspectiva para a temporada. Tá super claro. Se você quiser fazer biquinho, tô puto com ele, não vou prestar atenção, esse cara é um idiota, azar o seu. Mas se você parar para ouvir, tem muita coisa boa na coletiva. Indo para as individuais aqui, de trás para frente. Jandrei é o cara ruim que a gente precisa apoiar. Esse é meu diagnóstico hoje. Eu até acho que ele tem sido mais regular do que eu esperava dele. Mas, assim, a diferença pra mim ficou clara, né? Quando o gol impedido do Jô passa embaixo dele e todos o Cássio pegou um monte de bola ali. Cara a cara, tipo, não foi um chute difícil do Jô no ângulo, foi meio nele ali. E a primeira bola que foi, entrou. E, tipo, não acho que o gol foi defensável, também acho que mas tem lambança chutando no Arboleda, tem saída do gol afobado, que vai, sabe? Não sai. Então, tipo, eu acho que é um cara que joga bem na linha, ele tem um jogo de pé bom, mas eu não confio como goleiro. Vamos apoiar porque é o que tem, sabe? Mas se você, não... Literalmente, né? Literalmente, é o que tem. Né? Agora é ele ou o Thiago, que é um goleiro promissor, mas em começo. Então é ele e vai ser ele. Não adianta ficar sonhando com algo sem dinheiro. Infelizmente não tem. Então tem que ser ele aí. Tomara que ele tenha mais dias bons do que ruins. Mas eu não acho solução. Também acho que não. Daí, acho que na direita, Igor Vinícius e Rafinha tem funcionado. Né? O revezamento entre eles, o Igor Vinícius até fez jogos interessantes aí na Copa do Brasil, ele foi fundamental. Nesse esquema de 3-5-2 tende a ser melhor para ele, né? Daí na esquerda você tem Reinaldo, Léo e Wellington, não vejo grandes dramas. Daí quando você vem para a zaga, você tem Léo, Arboleda e Diego. Os três bem, e daí você tem Miranda e Luizão. Agora eu acho que o Diego capitão é significativo, né? E a partida que ele fez, sendo capitão, encarando, e não só defensivamente, a postura, ir lá no bolinho e não sei o quê, e sem prejudicar, eu achei que ele foi muito bem, cara. Eu acho que não dá mais pra criticar o Diego Costa. Eu também não, acho que já foi. Qualquer coisa diferente disso é má vontade e hate, eu acho. Eu também. Daí, Nestor e Igor Gomes são as opções com melhor performance no meio. O Nestor melhorou nesses últimos 10 jogos porque ele vinha mal. Mas é isso que eu quero falar. Tipo, daí quando você pega a volância de origem, nenhum tá bem. Luan, Pablo Maia e Colorado. Pablo Maia, Colorado e o Gabriel Neves. Em quem você confia hoje? Desses todos, por incrível que pareça, o Pablo Maia. E mesmo assim... Né? Mas, tipo, oscilando, algo natural, normal, jogou copinha esse ano, tem chegando 15 agora. 15 jogos como profissional. Oscilação normal. Nesse clássico, por exemplo, eu não sei se eu confiaria nele. Então, porque a última amostragem dele, clássico, fora de casa, assim como o Wellington, que talvez por isso o Wellington não tenha entrado. Você confia no Gabriel Neves hoje, pelo que você viu? Zero. Hoje eu até brinquei, fiz uma enquete Gabriel Neves versus Lisieiro. Eu vi, até doeu meu coração de ver. Então, 88% prefere o Lisieiro, que está emprestado por preço de banana no Internacional, e a gente apostando no cara. Mas aí sabe o que acontece? Se volta o Lisieiro, aí ele vai fazer uma base, você faz assim, Gabriel Neves ou Lisieiro? Vai todo mundo Gabriel Neves. Mas é mais para ver o quanto, tipo, estão vendo futebol e potencial no cara. Não tem, né?
Daí, eu acho que aqui é onde eu acho que falta muito opção. Acho que o melhorzinho é o Alisson, que é um esforçado, pouquíssimo técnico. Não confio nada no Patrick. O Nicão, que até entrou bem no último jogo pelo Brasileiro, não joga nunca. O Marquinhos foi embora. O André Anderson é uma peça interessante, mas também não teve a Sul-Americana para pegar ritmo, então ele não tem entrosamento. Daí eu tenho no ataque o Caleri unanimidade e um monte de gente aqui tentando alguma coisa. Acho que Caleri e Éder ou Luciano é o ataque sempre, acabou. Não. E tomara que seja Luciano, porque o Luciano para mim é muito mais técnico e tem uma identificação maior. Agora, você pegou o botão do Rigoni aí, eu queria falar uma coisa. Eu tô pensando numa zica reversa. A camisa 2 do São Paulo, acho que eu vou comprar do Rigoni. Comprar na baixa para ver se... Porque normalmente eu compro em alta e os caras começam a jogar mal. O cara tá mal pra cacete, eu vou comprar. Até prefiro, porque você tinha me pedido do Igor Gomes. Então, vamos mudar pro Rigoni? Olha aí. Vamos mudar pro Rigoni? Eu vou pegar do Rigoni. É isso. Para mim, o grande ponto do São Paulo, pro São Paulo brigar por algo esse ano, além do título da Copa do Brasil, que já é nosso, é acertar esse meio de campo aí. Sim. E é mais uma opção para a zaga, né? Porque lembrando que o Arboleda Copa do Mundo. Próxima semana já tá na eliminatória não, nos amistosos. A gente já começa a ter desfalque. Data FIFA, o Arboleda então, infelizmente, até o Ceni falou ontem sobre o uso do Miranda nessa sobra e tal, que perde o jogo aéreo, mas que tem qualidade. Mas... Num três zagueiros, né? Se a gente tiver que vender mesmo, por 10 milhões, quem você venderia agora? Nossa, cara. Eu acho que eu venderia o Wellington. É que eu acho que ninguém pagaria 10 milhões nele. Né? Eu acho que ele não tem mercado de 10 milhões. As peças de 10 milhões é o Sara que está contundido. Nestor e Igor Gomes. Nestor e Igor Gomes. Eu venderia o Igor Gomes. Infelizmente. Porque hoje é uma peça fundamental e o Igor Gomes tem a questão contratual, né? Eu acho que eu venderia o Nestor, sabia? Eu acho que o Igor fez uma baita partida ontem. Eu também. E o gol ali, perdeu, fiquei puto, xinguei até a avó dele. Mas aí, quando o Rogério falou do contrapé, tem uma câmera por trás, era um zagueiro contra 4. Esse zagueiro fecha exatamente o contrapé do Cássio, por vazar nosso, não dava pra ele mandar no contrapé. A grande questão do Igor pra mim é, se chega uma proposta de 10 de euros pelo Igor Gomes, é uma venda muito boa. O Nestor ainda tem mais para evoluir e ele tem potencialmente uma venda maior. Então ele tem... o Nestor seria uma venda precoce e o Igor seria uma venda adequada ao potencial, sabe? Então, nessa linha. Mas então, hoje são duas peças muito importantes para o ano. Perder qualquer uma delas... Nós já perdemos o Sara lesionado. Né? Perder qualquer uma delas é um desfalque muito grande. Saiu o Igor Gomes amanhã, quem é o titular? Não tem. Vai, Nicão. Então, que joga muito mais na ponta. Tempo aí, produção? Então, vamos para as perguntas, mas antes a gente tem um monte de coisa para falar. Placar, bola cheia, bola murcha. Quer dar... Você, né? Você faz o papel do Junks. Cara, bola cheia para mim é o Caleri, meio óbvio. Que monstro, né, cara? Que monstro. Artilheiro do campeonato, briga por todas as bolas, noção de onde ele tá. E a postura dele tá diferente, né, cara? Ele tá com tá falando bem, gostando muito do Caleri, muito mesmo. O bola murcha pode ir pra torcida do Corinthians pela homofobia de sempre, pode ir pelo... Eu odeio esses caras, né? Impressionante como eu odeio esses. Mas assim, se for pegar em campo mesmo, minha bola murcha é pro Gabriel Neves, que foi o cara que fez mais diferença técnica contra o São Paulo num jogo que era fundamental manter o nível. Boa. E aí a gente tem quarta-feira, é 9h30, né? São Paulo e Jorge Wilstermann no Morumbi. Não é. É o outro lá. Ayacucho. São Paulo e Ayacucho no Morumbi. 9h30, deve ser time C, imagino eu. Qual é o seu placar? Cara,
Acho que o time C contra esse time faz 5-0. É capaz desse time vir com o time reserva também. Porque já tá fora. Né? Eu vou de 3-1 São Paulo. E aí um jogo capcioso, um jogo importante. São Paulo e Ceará, Morumbi de novo, 19 horas de sábado. Seu placar? 2-1. Ceará, que é um time que costuma atacar fora de casa. Ganhou no Palmeiras, no Chiqueiro. 2-1. Complicou pro Santos. Acho que vai ser 3-2 pro São Paulo. Bom placar também. 3-2 São Paulo. 2-1. Bom, e você? Concorda com a análise tática? Pelo menos entende? Deixa um comentário aí, palpite do jogo. Curte o canal, dá o like, conta pro amiguinho. Fala pro amiguinho assistir a aula do Dani Tática aqui, depois cornetar o Rogério. A análise tática já foi. Então o programa está todo reverso hoje, mas no meio é sempre as perguntas do internauta. Estamos aqui ao vivo com o pessoal que acompanha a live. Para quem quer saber, normalmente a live é 9h30 da noite de segunda-feira no YouTube. Ela fica gravada para eu ver depois? Não fica. Então se você não viu ao vivo, você não vai ver, a não ser agora nessa parte aqui no programa. Se você gosta dessa interação, quer mandar pergunta para a gente responder, segunda-feira à noite, e depois ela some de vez para sempre. Vamos lá. Um assunto que a gente falou pouco, a gente passou rapidamente aqui. A Karen Andrade, aliás, a gente viu a Karen até na live do Arnaldo e do Tirone, né? Participa de todas. Falem sobre a arbitragem de ontem, o lance do Renato Augusto jogando vôlei, não teve 1/100 da repercussão do pênalti marcado a favor do São Paulo contra o Cuiabá. Concordo, até mandou um superchat, já tinha lido antes. Concordo, pra mim muito pênalti, fiquei puto, falei um monte. O Dani tem outra visão, falou, né? Fala aí você. Cara, eu acho que foi pênalti se você isola o lance da mão. Mas olhando o lance de novo, eu achei que foi falta no Renato Augusto antes dele cair. Tanto que ele vai com a mão na bola, já meio que sabendo que tinha sido falta nele. E sendo justo, eu não dá para isolar as duas coisas, sabe? Só o lance dele caído no chão é um pênalti escandaloso. Mas antes eu achei que tinha sido falta nele. Eu não vi essa falta aí, então sigo achando pênalti. O Caio Silvano pergunta para mim, e eu vou responder a pergunta com uma observação feita pelo Alisson Santos. E aí, Caio, otimista com o Brasileirão? Aí, o comentário do Alisson Santos. Para mim, temos mais coisas positivas do que negativas nessa passagem com o Rogério. Sim, continuo otimista com o Brasileiro. Falei aqui no primeiro bloco que eu acho que o São Paulo sai fortalecido do jogo de ontem. É a primeira vez que a gente sai da casa dos caras lamentando um empate. Normalmente a gente sai agradecendo de ter empatado lá. Então a gente lamentou um empate porque a gente foi superior o tempo inteiro. Começa a enxergar coisas positivas também fora de casa. E se a gente dosar a crítica em cima do atual elenco, esse time tende a crescer na temporada. A não ser que comecem as vendas. Rogério passou o recado ontem na coletiva. Se nada disso acontecer, imagino que a gente vá crescer. O Marco Antônio Fernandes, o Rogério errou nos jogadores que trocou. A gente discutiu aqui e concorda. O nosso diagnóstico é esse também. É muito mais um problema técnico do que tático. Eu acho que isso que a gente explorou bastante no primeiro bloco que foi ao ar para você que está vendo aqui e para você que está vendo ao vivo, que você vai ver amanhã. Dani, Fabiano Bahia quer saber se com o futebol do primeiro tempo dá para levar algum título esse ano. Além da Copa do Brasil, lembre-se, a Copa do Brasil é nossa. Cara, acho que com o futebol do primeiro tempo é difícil bater o São Paulo. Se jogar sempre assim, chance de título tem. Né? A constância desse nível é difícil, precisa ver se ela é possível. O Pedro me pergunta, salve craques, o Caio do Sub-20 poderia ser uma opção de velocidade para o ataque? Abraços. Cara, poderia, ele tem um pouco mais de velocidade, eu acho que ele não tem ainda condições físicas, né? Ele foi relacionado no jogo passado contra o Jorge Wilstermann, eu estava sentado bem atrás do banco. Olha que ele foi para o aquecimento, ele ainda é muito mirradinho, acho que o São Paulo deve estar, né? Se não está, deveria, fazendo um trabalho de fortalecimento nele.
E o Caio poderia jogar a Copinha do ano que vem tranquilamente. O Caio tem 17 anos. Ele tem 17 anos ainda. Então, nós estamos pulando etapas com o Caio. Eu não sou a favor, a não ser que seja um fenômeno. O Brenner, que na base era um fenômeno, pular a etapa fez muito mal. Então, eu não acho que o Caio deveria ter esse peso agora, sabe? Eu acho que esse jogo de quarta-feira é uma boa oportunidade para vê-lo em campo. Até para ver. Adversário fraco, ver ele driblando ali, mas também não é parâmetro, sabe? Não é ir bem na quarta que fala assim, já mete contra o Ceará no segundo tempo. Pô, estão vindo umas perguntas boas, viu, pessoal? Estão de parabéns. Eu esperava que fosse tudo na mesma linha, mas não. O Edson Codarim, ele quer saber qual é o desafio do São Paulo daqui para frente. Se manter na ponta do Brasileirão ou enfrentar as fases de mata-mata da Copa do Brasil e da Sul-Americana? Se manter na ponta do Brasileirão. Você não acha que dá para levar do jeito que a gente está levando? Cara, eu acho que o desafio... Porque todos vão estar na mesma situação, né? Fortaleza e Ceará já se ferraram, já estão lá atrás. Sim, mas também por isso. Mas a grande questão para mim é... São Paulo conseguiu fazer um rodízio muito agressivo porque a Sul-Americana tinha um nível muito fraco. Conforme vai afunilando, você não consegue mais poupar no meio de semana. Você vai para o mata-mata da Copa do Brasil, você tem que jogar com os melhores. Você vai para o mata-mata da Sul-Americana, no funil, você vai ter que jogar com os melhores. Então, assim, as peças vão ficando mais... mas por outro lado, com o Avaí em casa, não necessariamente você precisa estar com 100% dos melhores, que pode ser que seja bem na hora desse funil, né? Mas é aí onde eu acho. Eu não acho que o São Paulo, sem o 100% dos melhores, é páreo para o Avaí. Hoje. Tá. O Gabriel Nolasco, que eu gosto dos comentários dele, quando o desempenho não era bom, os resultados vinham. Ontem o desempenho foi bom, melhor que o resultado. Seremos campeões da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Augusto faz uma pergunta aqui, Dani, que pelo que eu tenho ouvido é totalmente o oposto disso, tá? Moçada, o Ceni tirou do time o Reinaldo e o Luciano. Como manter o vestiário depois dessa? Eles estavam jogando bem. Temo por um vestiário quebrado. Abraço. O que eu tenho ouvido internamente é o oposto. Super unido. Que o vestiário tá fechadaço, cara, fechadaço. Tanto que no jogo passado, eu acho, da Sul-Americana, saiu Luciano e Patrick e os dois foram pro banco sem cumprimentar o Rogério. E aí eu já falei, já começou. Aí antes de acabar o jogo, o Luciano já tava reclamando, já tava dando uma gravata no Rogério, já tava não sei o que. Eu falei, tá vendo? Às vezes a gente cria cenários que não parecem ser isso assim, o que a gente tem ouvido, né? Não sei. Mas quem que fez a pergunta? Foi o Augusto Oliveira. Augusto, se você pensar no contexto do primeiro tempo, que teve uma puta confusão, empurra, clima quente, jogo fora de casa, os dois caras mais propensos a esse tipo de coisa no elenco do São Paulo são exatamente Reinaldo e Luciano. Se você conversa com o cara e fala assim, cara, tem um monte de explicação tática que eu não vou entrar nisso agora, mas por uma questão de fogo no jogo, de perder a cabeça, de correr risco zero, nós estamos com o jogo a nosso favor, a gente precisa ganhar 1-0 aqui, vou tirar vocês dois para evitar conflito e confusão, é um caminho, cara. E muita gente tenta plantar a crise de todos os lados. Não tem nenhum indício que o São Paulo tem grupo rachado. Concordo. Ou gente questionando o trabalho do Rogério. Concordo. O Kioha Cifere impressiona que os melhores jogos do Rogério serem em clássicos, vide Palmeiras e Corinthians. Te impressiona isso? E o que você acha que se deve isso? Cara, são em clássicos? Pode ser, acho que... Eu acho que sim, contra o Santos a gente atropelou, fez 3x. Fora o Atlético Paranaense no Morumbi, que foi um 4x0 com a autoridade, o resto foi clássico. Que assim, o bom desempenho no clássico chama muito mais atenção e importa mais pro torcedor, então ganha uma dimensão. Mas eu acho que o Rogério sempre gostou de jogo grande, como jogador, como personalidade, ele vai inflamado para esse tipo de jogo. Se ele consegue transmitir isso para o time, a chance de conseguir um time que tem um brilho diferente em jogo grande é reflexo do cara que ele sempre foi. Boa. O Caio Nunes,
E a sequência de próximos 4 jogos, quantos pontos esperam que façamos? Cara, 9. quais são os 4? Fora, eu tô tirando a Sul-Americana, eu sei 3 do brasileiro. É Ceará, Avaí, Curitiba eu tava contando fora. a Sul-Americana, que são os 4 que eu tenho de cabeça, mais eu tava falando 6 em 9 no brasileiro, mais a vitória da Sul-Americana, 9 em 12. Essa é meu... Eu acho que São Paulo faz 10. São Paulo ganha 3 e empata 1. Tomara. Acho que a gente empata com o Curitiba lá, ganha do Avaí fora, ganha do Ceará em casa e ganha na Sul-Americana. Eu acho que nosso time encaixa mais com o do Curitiba do que o do Avaí. Você acha? Acho. Mas achismo puro. É, claro. Que ninguém tem bola de cristal. Vamos lá. Caio, você acha que o Tricolor vai contratar outro goleiro? Porque o Jandrei não dá. O Thiago Tomi pergunta. Eu acho que sim, hein? O pessoal comentou que ele foi no vestiário falar com o Walter até. Depois do jogo contra o Cuiabá. Foi pessoalmente. Caio, fala do Caleri. O Rogério Mack é um monstro, não é um monstro. O Caleri, se o São Paulo ganhar um título de expressão, ele passa automaticamente para a primeira prateleira. Ele corta um atalho, porque acho que o Luciano tá galgando ser um ídolo, mas não ainda de primeira prateleira. O Caleri ganha esse atalho. É impressionante, cara. O Caleri é um monstro. Dani, o SPFC Maílson. Dani, eu avisei que o 3-5-2 seria uma boa. Como disse o Arnaldo, 3 zagueiros é vida. Concorda? Concordo que funcionou, mas para mim funcionou mais o 3-4-3 do que o 3-5-2. São Paulo não jogou com linha de 5 no meio campo, e exatamente a linha de 4 com 3 na frente marcando saída de bola, que tinham 3 zagueiros, foi o que melhor funcionou. Mas eu concordo com você. E você tinha falado mesmo, eu lembro, que a formação com 3 zagueiros, com as peças que o São Paulo tinha, funcionaria melhor. Isso funcionou bastante bem mesmo. O Palhaço Aristeu tá mandando um abraço. A gente encontrou com ele no jogo contra o Juventude. Gente fina. Manda um abraço pra ele. Um abraço. O Lima Passateiro tá sempre aqui, esse cretino. Ontem eu fiquei puto com o gol perdido pelo Igor Gomes. Um jogador profissional não pode perder um gol daquele. Fala a sua opinião aí, Caião, seu cretino. Cara, eu falei aqui, realmente acho que não pode. Fiquei puto também. E eu falei pro Dani que quando o Rogério falou na coletiva do contrapé, alguém postou no Twitter, sei lá, uma câmera oposta. E o zagueiro dos caras, era um zagueiro contra 4 atacantes, caiu justamente no pé do Igor Gomes. O zagueiro tava cobrindo o contrapé. Então, fiquei puto também, não pode perder. Mas ainda tem um porquê, vai. Foram 10 minutos aí, podemos fazer as exclusivas daqui a pouco, hein? Vamos, tá bom, só mais umas aqui, ó. O Júnior Basto. Caio, após o jogo eu fiquei puto com o Ceni. Depois da coletiva consegui entender um pouco mais o que ele quis fazer. Eu queria que você visse a análise tática nossa aqui, porque a gente falou só sobre isso, cara, só sobre o que ele tentou fazer, qual foi, obviamente com a nossa cabeça, ninguém aqui tá dizendo que é a verdade absoluta, mas a gente tentou olhar com um olhar diferente do que a maioria tá fazendo aí. Diego Costa mostrou muita personalidade, é verdade. A Vitória Matias, acredito que o Ceni vai se tornar ídolo como técnico também, só precisa de tempo. Dani, termina aqui, a gente vai ficar em exclusivas aqui, então, pessoal, não saiam daí. Termina aí, Dani. Então foi isso. Se você quiser participar, toda segunda-feira, 9h30, 9h40, às vezes 10 horas, dependendo do tamanho do primeiro bloco, a gente entra ao vivo, conversa com quem está aqui. Essa parte que você acabou de ver fica no programa e depois tem um bloco aqui de coisas muito bizarras e surreais que ninguém nunca vai ver. É isso. Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá dislike. Se inscreve no canal, sininho, tudo o que precisa. Eu vim despreparado de abraços. Dani, manda abraço, dá uma boa noite. Abraços especiais. Então bora. Semana passada, depois de 2 anos, eu estive em Campos do Jordão, semana inteira, com todo o pessoal da indústria de cinema no Brasil. Então, os meus concorrentes, exibidores e todos os estúdios, para ver o que será do próximo semestre. Para quem trabalhou na indústria que eu trabalho durante 2 anos sofridos e estar junto lá, vendo os lançamentos, com esse sentimento de estamos de volta oficialmente, foi muito especial. Então, um abraço para todo mundo que estava no show de inverno, vários São Paulinos lá, inclusive. Boa.
Cara, um cara... Puta, tá vendo a importância do Junks? Agora que você falou, eu encontrei um cara no jogo. O cara falou da gente, sabia tudo. Falou, manda um abraço. Ele sabe que é ele. Vocês encontrou vários caras lá? Puta, encontramos. Ah, então ferro. Mas eu posso falar em que momento foi. Foi no intervalo do último jogo. A caminho do banheiro da Cativa, ele falou, pô, Caião, ainda falou, nem precisa de abraço, que eu sei que você não vai lembrar. Aí ele sabe que é ele. Sabe que é ele. Boa. Então é isso. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.